Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz, sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Esse é um momento muito especial em que nós temos a oportunidade de lermos e meditarmos na palavra. Nós estamos aí no mês de abril e nesse mês nós temos uma celebração importantíssima na vida da igreja, que é a Páscoa cristã, e que nos remete ao ato grandioso e maravilhoso de Jesus em favor de nós, nos dando salvação. Então, nesse mês a gente tem trabalhado a série Jesus está vivo, relacionado à Páscoa, relacionado à ação de Deus, que nos apresenta esse Deus Salvador, esse Deus Libertador. Muito bom estar por aqui. Nós vamos orar e vamos ler o texto bíblico desta noite e meditar juntos. Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, nós louvamos e adoramos o Teu nome. Nos colocamos na Tua presença neste momento, nesta hora, para esse tempo de oração, de meditação, de comunhão contigo, de comunhão com os irmãos e amigos, ainda que seja uma comunhão virtual, através desse meio de comunicação, assim mesmo é um momento especial, que juntos podemos elevar o nosso pensamento, o nosso coração e estarmos na Tua presença, ó Pai. Agradecemos muito a Deus o ato grandioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador, em que na oportunidade do calendário litúrgico nós temos aí esse momento de celebração da Páscoa, da ceia, do sacrifício de Jesus, da ressurreição do Filho de Deus, o nosso Salvador. Tudo isso Ele fez por amor de nós, amor pela criação, amor para salvar aqueles que estavam perdidos. Nós agradecemos a Deus ser conosco, ó Pai, aceita a nossa oração, a nossa adoração. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Todos os evangelhos retratam um momento da Páscoa, né? A Páscoa cristã, a Páscoa e a celebração da ceia que Jesus realizou com os seus discípulos. O texto bíblico é muito rico. Nós queremos ler apenas o Evangelho de João, capítulo 22, de 14 a 23, mas também durante esse momento que você estiver participando desta live, você pode também ler os outros evangelhos. E diz assim, João, perdão gente, eu pensei em João e citei o texto de Lucas. João é o capítulo 13, Lucas é que é o capítulo 22, de 14 a 23. Então, João 13, do verso 1 ao verso 11, inclusive é o único que retrata aquele momento do lava-pés. Jesus se dispõe e lava os pés dos seus discípulos. Nessa ação, ele tem um ensino que também é retratado no Evangelho de Lucas. Mas vamos ao texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. A Bíblia é o livro da revelação de Deus. Deus se revela através da Bíblia e revela o seu coração através dos seus atos. Ele revela o seu coração, ele revela a sua intenção, ele revela os seus propósitos e objetivos. Se Deus quer se revelar para os seres humanos, eu trago aqui uma pergunta em relação a isso. De que maneira Deus gostaria de ser conhecido e lembrado? Se Deus tem essa intenção e através do texto bíblico, esse texto sagrado que percorreu séculos e nos alcança hoje no século 21, qual será o desejo, o coração de Deus? Como é que Deus quer ser reconhecido e lembrado pelos seus filhos e filhas, por aqueles a quem Ele quer e tem se revelado? Se nós que somos falíveis, pecadores, seres humanos com falhas, se nós que somos assim, gostamos na maioria, é lógico, salvando alguma exceção, nós queremos ser reconhecidos e gostaríamos de ser reconhecidos por coisas boas, que é aquele conceito de legado. Que legado os nossos pais estão nos deixando? Que legado os nossos antepassados nos deixaram? Um legado bom. Então todos nós, o ser humano, naturalmente ele pensa e ele quer ser reconhecido como uma pessoa boa. Tá aí, nós vivemos um momento do enaltecimento da imagem. As pessoas querem ser vistas nas redes sociais uma boa imagem, né? Uma maquiagem que disfarça com Photoshop, com alterações que passem a melhor imagem possível. Tem pessoas que não gostam de um lado, nem do outro. Não, esse lado meu não fica bom. Então isso tudo nos fala o quanto as pessoas querem ser reconhecidas. Se nós somos assim, queremos reconhecidos e lembrados como uma pessoa boa, agradável, bondosa, né, participante, engajada, inteirada, conectada, né? E Deus? Deus também quer ser reconhecido como o Deus de amor, o Deus que se importa. E eu não estou inventando isso. Se não fosse assim, Ele não teria enviado Jesus Cristo, que vem para estar conosco, que vem para revelar Deus, revelar o coração de Deus. E Jesus Cristo é a revelação máxima do Pai. Ele mesmo disse isso aos discípulos. Quando os discípulos perguntam: mostra-nos o Pai, ele diz: há tanto tempo estou convosco. Então, Deus quer ser reconhecido sim por coisas boas e grandiosas, e a Bíblia revela essas coisas grandiosas. E dentre as revelações grandiosas de Deus, sem dúvida nenhuma, no Antigo Testamento, a que se destaca é a libertação do Egito. É o ponto alto, é o Javé, o Deus libertador, o Deus que ouve o clamor do seu povo e assim então intervém naquela realidade. Nós queremos meditar nesta noite sobre a Páscoa. Na semana passada, o seminarista Isaac falou sobre a Páscoa no Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa no Novo Testamento. A Páscoa no Antigo Testamento, só para a gente lembrar, traz este anúncio,
traz a manifestação do Deus libertador, do Deus que cuida do seu povo. Porque não foi só o ato de libertação de tirar o povo de Israel e falar, ó, agora vocês seguem caminho até onde eu estou determinando, que é a terra que emana leite e mel. Não, Deus se faz presente em todo o processo, em todos os momentos. Né? Até mesmo quando Deus então castiga o povo, disciplina o povo e diz assim, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês vão ficar vagando no deserto como um povo nômade durante todo esse tempo, 40 anos. Mesmo ali com a disciplina de Deus, com Deus disciplinando o povo, ensinando o povo, Deus estava presente cuidando do povo. Então, o Deus anunciado no Antigo Testamento, de todas as manifestações e revelações no Antigo Testamento, o ponto alto é um Deus que se faz presente e cuida do seu povo, um Deus cuidador, um Deus libertador. Então, esta é a grande imagem, um Deus que libertou da morte, da casa da morte, da casa da escravidão. A gente não tem noção o que é escravidão. Hoje, nós temos aí ainda algumas situações análogas à escravidão, situações de pessoas, trabalhadores que trabalham em algumas empresas em São Paulo e até mesmo no campo, trabalhando na terra, alguns grupos ainda trabalham em situação parecida à escravidão. Parecida à escravidão e não na escravidão. Porque a escravidão é terrível, a pessoa não é pessoa, ela é um objeto, ela é uma mercadoria. Aquilo que a gente aprende na história é verdade, mas algo me chama muita atenção desde quando eu li esse dado há alguns anos. A vida média de um escravo no Egito era 35 anos. Por causa do trabalho duro, falta de descanso, falta de alimentação adequada e, sem dúvida nenhuma, o castigo. Deus ouve o clamor e liberta o povo que vivia naquela situação de intensa miséria e opressão. Era a casa da morte, assim como diz o texto bíblico, e assim como nós lemos na história. Então, a Páscoa no Antigo Testamento é o Deus revela, o Deus libertador. O Deus que olha aquela situação de opressão e de escravidão do povo de Israel e age para libertar. E essa figura, esse símbolo, esse caráter divino, essa revelação divina, essa manifestação de Deus mostrando quem é Deus, ele também acontece no Novo Testamento. Na verdade, Jesus não muda, na verdade, isso se concretiza, se confirma na pessoa e obras de Jesus. Porque a Páscoa do Novo Testamento nos remete a esse Deus Salvador. E Paulo, compreendendo nitidamente esta informação, esta verdade, ele diz assim que nós somos escravos do pecado e libertos em Cristo Jesus. A Páscoa no Novo Testamento, ela traz a essência do Antigo Testamento e ela se torna ainda mais poderosa, ela se torna a manifestação da Páscoa cristã, da Páscoa em Cristo Jesus, ela se torna grandiosa porque na Páscoa do Antigo Testamento, o cordeiro era o sacrifício, era um animal. E segundo a tradição judaica, tinha que ser um animal perfeito, sem mácula, sem defeito. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o anúncio de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, quando ele contempla Jesus Cristo. Então a Páscoa cristã é a concretização desse ato grandioso, salvífico em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Se lá no Antigo Testamento a manifestação de Deus foi através das pragas, e quando o Espírito passou por Egito, as pessoas não puderam ver, mas sabiam que o Espírito estava passando, e Páscoa significa isso, Deus passando, a passagem do Espírito de Deus passa sobre o Egito para libertar Israel. Aqui no Novo Testamento, Jesus se faz carne e habita
entre nós. A celebração da Páscoa cristã é sim a confirmação deste Deus, é a confirmação da revelação do Deus libertador, do Deus que cuida, do Deus que intervém na história de maneira graciosa e amorosa. A festa que nós lemos, perdão, o texto que nós lemos, a festa que nós lemos, e a fala de Jesus ali naquele momento, aquela ceia, a última ceia de Jesus enquanto encarnado, enquanto vivo, porque depois Jesus vai celebrar com seus discípulos após a ressurreição. Isso também é significativo. Mas essa ceia que Jesus celebra com os seus discípulos, ele tem esse caráter de mostrar esse Deus que intervém de maneira poderosa e graciosa na história, trazendo vida. E a celebração de Jesus Cristo, a celebração da Páscoa, ele tem caráter profético, ele tem caráter de anunciar a vitória de Cristo sobre o inimigo, sobre a morte. Porque qual é o maior inimigo da humanidade? Qual era o maior inimigo de Israel naquele tempo no Egito? Era Faraó e o povo egípcio, o domínio do Faraó. E aqui no tempo de Jesus e hoje o maior inimigo é a morte. Ninguém consegue vencer a morte, ninguém consegue superar a morte. Ela é o maior inimigo e Jesus vem então para intervir na história e derrotar esse inimigo e nos dar a vida eterna. Tem caráter profético porque anuncia o fim do inimigo, anuncia o fim do seu reinado e anuncia a esperança da vida sem o domínio do mal, sem o domínio da opressão, né? E essa esperança, ela não nos remete apenas, quando a gente pensa em esperança, a gente pensa muito lá no futuro. Não, é algo que se concretiza agora. A partir do momento que nós nascemos em Cristo, nós desfrutamos dessa libertação. Nós não vivemos sob o domínio do mal, nós vivemos sob o controle, sob o domínio do Espírito Santo de Deus que se faz presente em nós. Nós não vivemos mais o reinado da morte. Nós vivemos no reino de Cristo, que foi instaurado. Não foi concluído, mas foi instaurado. Nós não vivemos mais sob o domínio da morte, nós vivemos sob o domínio da vida eterna. Então, a ceia de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, a Páscoa cristã nos remete a este caráter profético e esperançoso. Profecia porque denuncia o fim do mal, o fim da morte, e esperança porque nós vivemos essa vida agora, nós vivemos esse domínio de Deus e não o domínio do mal. Então a libertação do mal é imediata, ainda que a história não tenha sido concluída, ainda que nós vamos passar para a ressurreição, ainda que nós vamos viver a vida eterna no futuro, nós não sabemos quando, mas a realidade da vitória de Cristo sobre a morte, a Páscoa cristã anuncia a vitória hoje. Por isso que nós falamos de novo nascimento. Nascemos por uma nova realidade, sob o domínio de Deus, sob o domínio do Espírito Santo, no reino de Deus instaurado por Cristo Jesus. E a ceia de Jesus Cristo, ainda quero destacar duas coisas importantes na ceia de Jesus Cristo. Essa última ceia de Jesus, ele conversa sobre algumas coisas que são assim importantes na nossa vida. De tudo aquilo, de toda a experiência dos discípulos, vivendo 3 anos com Jesus e aprendendo com Jesus, nesse último momento, nós podemos dizer, nesta última ceia, Jesus tem 2 coisas importantes que ele quer deixar bem cravada, bem gravada, bem imprimido no coração dos seus discípulos.
E aí todos os relatos dos 4 evangelhos, eles fazem menção a uma coisa, a traição. E apenas Lucas e João faz menção à segunda coisa, a humildade e ao serviço. Lucas é a conversa, Lucas retrata que eles estavam conversando entre eles, os discípulos, sobre quem seria o maior no reino. E Jesus então conversa sobre isso com eles. E diz: no meu reino não é assim. No meu reino o maior é aquele que serve. E João já faz uma encenação, já registra uma encenação. Ele não registra a conversa, mas ele registra a encenação. Jesus então toma a bacia e lava os pés, que era o serviço de escravos e servos de uma casa. Quando chegava a visita, quando chegava o seu patrão, quando chegava o seu senhor, ele era recebido ali, lavava-se os pés, fazia uma higienização para entrar dentro de casa e para participar da ceia. E aí o que eu quero destacar é o seguinte: todos os relatos dos 4 evangelhos faz menção à traição. E faz menção a 2 traidores, a Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e a traição dele foi uma articulação ao interesse econômico, financeiro, pela questão da traição, mas ele é o traidor. E ele articulou, e ele preparou, e ele fez tudo para que essa traição acontecesse. E aí é o relato do segundo traidor, que também, de certa forma, prefigura a ação e a relação dos outros discípulos, Pedro e os outros discípulos, que são traidores por conta do medo. Tiveram medo. Jesus foi preso, foi julgado, foi açoitado e foi crucificado. E Pedro se afastou e os discípulos se afastaram por conta do medo. Mas é interessante observar que nenhuma dessas ações de traição, seja uma traição articulada, maldosa, né? Seja a traição por conta do medo, seja qual for a traição, nenhuma delas tiveram poder de prejudicar o plano de Deus. E quando se fala em traição, traição é uma coisa terrível, que machuca. Eu fico pensando a dor de Jesus Cristo, a decepção de Jesus. Porque a traição, ela traz uma decepção quando nós somos traídos, mas também quando nós traímos. E o relato sobre Pedro diz que quando Pedro negou a Jesus, ele saiu chorando amargamente, ele saiu destruído, em pranto, porque ele tinha percebido que ele tinha traído Jesus, ele tinha negado a Jesus. Mas a traição, seja ela qual for, ela não teve força, poder para destruir, para prejudicar, para impedir o plano salvífico de Jesus Cristo. O mal, prefigurado através da traição, não derrotou o amor de Jesus. E aí, nesse contexto, Jesus quer deixar uma grande lição, a lição de que o amor é mais forte do que a traição, do que o mal. O mal é terrível, mas não chega aos pés do amor de Jesus. E aí ele demonstra também que a grande lição do reino, a grande lição de Jesus, ele chegou, e quando ele chegou ali, ele diz: eu vim para servir. E agora quando ele vai embora, ou seja, quando ele sobe aos céus, quando ele está concluindo a sua história, quando ele está concluindo a sua missão, sendo preso, julgado, torturado, morto, depois ele ressuscita, quando ele está concluindo esse momento histórico, salvífico, ele deixa novamente a lição de que no reino dele nós somos escolhidos para servir. E não é um serviço qualquer, gente.
ainda que ele tenha pego ali a bacia e lavou os pés dos seus discípulos, o serviço de Jesus tem um objetivo grandioso, e é este serviço que o Senhor Jesus quer que a gente participe, e é esse serviço que Jesus quer que a gente desempenhe, que a gente coloque em prática na nossa vida. É o serviço que traz salvação, vida eterna, que revela o amor de Cristo. Todo serviço que nós fazemos, seja ele qual for, tem que ter o objetivo final de levar as pessoas aos pés de Jesus. Páscoa é isso. No Antigo Testamento, conta a história do Deus que viu o povo que estava como escravo no Egito. Deus foi ali para libertar. No Novo Testamento, a humanidade estava em escravidão porque o pecado leva à escravidão, o pecado leva à morte, e Deus, mais uma vez, intervém de maneira graciosa, bondosa, amorosa, trazendo salvação por meio do seu Filho, e o sacrifício é o próprio Filho. Naquela última ceia com seus discípulos, que é o modelo para nós, que é exemplo para nós, que é testemunho para nós, nós devemos celebrar a ceia do Senhor naquela perspectiva. Ainda que tenhamos traidores, ainda que o mal tente derrotar o amor de Cristo Jesus, a obra do Senhor, nenhum mal tem o poder como o poder do amor. E este amor nos leva ao serviço para a salvação, para alcançar aqueles que estavam perdidos, porque esta é a essência da obra de Cristo. Páscoa significa passagem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo passou. No Novo Testamento, Jesus passou de maneira maravilhosa, se encarnando como nós, seres humanos. Deus passou para anunciar a salvação. Deus passou para salvar os perdidos. Deus passou para estar conosco e nos conduzir à vida eterna. Deus paz, Deus paz, Deus paz. Deus passa todos os dias. Assim como no paraíso, na viração do dia, Deus ia para estar com Adão e Eva. Deus passa todos os dias. Deus se faz presente todos os dias na nossa história para nos trazer salvação. Deus nos abençoe. Celebremos a Páscoa. É o Salvador que vem para nos salvar, para nos socorrer, para nos dar vida eterna. Amém. Vamos orar. Pai, santo e amado, obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra e lembrar os Teus atos grandiosos em favor de nós. Sem dúvida nenhuma, o Senhor se revela desta forma, o Deus libertador, o Deus salvador, o Deus que está conosco, o Deus que tem amor imenso e grandioso, e este amor é o amor salvífico. Obrigado, Pai, que a Tua igreja possa celebrar a Páscoa com imensa alegria e também possa celebrar a Páscoa entendendo que ela é serva, no sentido de levar a vida àqueles que estão perdidos. Ó Pai, que nós possamos celebrar a Páscoa, que a Páscoa seja todos os dias na nossa vida e que nós tenhamos sempre o anúncio da Páscoa para aqueles que estão padecendo. Porque neste mundo há tanto padecimento, tantas pessoas necessitando, enfrentando situações diversas, símbolo, sinal da morte, símbolo, sinal do distanciamento de Ti, ó Pai, situações que levam realmente ao sentido de vida, morte, essa é a grande palavra. Pessoas que vivem em sistemas de morte, pessoas que estão mortas no coração, pessoas que estão morrendo fisicamente, pessoas que estão morrendo nos relacionamentos. Há tantas situações de morte e Tu és o Deus da vida e a Tua igreja é instrumento do anúncio deste Deus da vida. Ó Pai, abençoe o Teu povo. Nós oramos e clamamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte
para nos dar vida. Amém e amém. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser pro calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar.